dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Eu tenho aqui em minhas mãos, senhores, uma questão do Enem de 2019, segunda aplicação, né? Para onde é que eu vou primeiro? Para a fonte, vamos dar uma olhada lá na fonte, ela pode te ajudar. Então, I.R. Matos e M.A. Gonçalves, olha o nome do livro, O Império da Boa Sociedade, a consolidação do Estado Imperial Brasileiro. Né? Consolidação do Estado Imperial Brasileiro. Vamos lá. Uns viam na abdicação a verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Né? Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia também os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Waltenberg, e aí, velho? Bom, pessoal, primeiro vamos nos localizar no tempo. Falou de abdicação, então quem abdicou do trono no Brasil? Dom Pedro I. Ah, Waltenberg, Dom Pedro I, ele abdicou, né? Isso, Dom Pedro I abdicou do trono em nome de um filho com 5 anos de idade. Lembram disso, Dom Pedro II? Ele abdicou em 1831. Beleza? Muito bem. Quando ele abdicou, então, isso representava o quê? O fim do primeiro reinado, né? Isso representou o fim do primeiro reinado e, naturalmente, o início do quê? Do chamado período regencial. O início do período, o quê? Do período regencial. Observem, ó. Waltenberg, esse período regencial vai de quando a quando? O período regencial, para quem não se liga, ele vai de 1831 a 1840, quando Dom Pedro II vai assumir o trono aos 15 anos. Lembram disso aqui? Muito bem. Aí ele disse, quando Dom Pedro abdicou, né, uns viam uma verdadeira revolução. Waltenberg, como é que a abdicação de Dom Pedro, cara, pode ser considerada uma revolução? Como a abdicação de Dom Pedro pode ser considerada uma revolução? Gente, seria uma revolução porque, pela primeira vez, nós temos que lembrar isso, o Brasil vai ser governado por brasileiros. Pela primeira vez, o que aconteceu, Waltenberg? O Brasil, pela primeira vez, né? O Brasil será governado por brasileiros, exatamente. O Brasil será governado por brasileiros, já que Dom Pedro governou o Brasil, né, nosso primeiro imperador, e ele não era brasileiro, ele era português. Ah, beleza, então a revolução poderia ser interpretada aqui, exatamente, mas siga o texto. Olha, tá vendo? Sonhando com um governo de conteúdo republicano, peraí, Waltenberg, então peraí, quer dizer que o trono estava vazio, sim, o Dom Pedro abdicou em nome de uma criança, o filho dele com 5 anos, o trono estava vazio, e ele disse que alguns viram nesse momento a oportunidade até de proclamar uma república. Pois é, rapaz, olha o que passou na cabeça de alguns políticos. A ideia de proclamar uma república no Brasil. Caramba, Waltenberg, sério, velho? É o que o texto está dizendo. Mas outro texto dizia também assim, ó, outras pessoas, diferente dos primeiros, exigiam respeito à Constituição. Então não tem gente favorável também. Né? Tem alguns que querem proclamar uma república, mas outros defendem o respeito, o quê? O respeito à Constituição. Não, senhor, vamos respeitar a Constituição brasileira. O trono está vazio, mas o Brasil tem uma lei. O Brasil tem um modelo de governo, o Brasil já escolheu. Nós temos uma monarquia. Vamos respeitar a nossa monarquia. Caramba, a coisa parece estar rolando uma discussão no texto. Né? Para alguns,
Somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial, tá vendo? Então, Votemberg, nesse caso, ele defende o respeito à Constituição e a preservação da monarquia. E ele diz mais, esses que defendem a monarquia querem até que ela seja cada vez mais centralizada. Centralizada para quê? Para preservar a ordem e a integridade territorial. Uma monarquia centralizada preservaria o quê? A integridade, olha aqui o que ele diz, preservaria a integridade territorial. Ô tio Votemberg, e havia motivos para alguma preocupação com o território brasileiro? Sim, gente, sim. Não esqueçam que durante esta época pipocaram revoltas em todas as partes do Brasil, né? Lembre-se que durante esse período regencial, né, não esqueçam disso, durante esse período regencial, nós tivemos um monte de revoltas, do tipo cabanagem, balaiada, farroupilha, tá ligado? Um monte de rebeliões ameaçando a integridade territorial do Brasil, né? Então havia sim o perigo da integridade territorial do Brasil ser quebrada. Beleza? Vamos ler o texto mais. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa à semelhança da República. Tá vendo? De novo, ele voltou a falar das pessoas que queriam a República. E queriam a República de que tipo? Queriam que a República Brasileira fosse do tipo federativa, seguindo o modelo da onde? O modelo norte-americano. Então, também, em República Federativa, o que acontece? Em uma República Federativa, senhores, o que acontece? Né? Nós temos estados e municípios com autonomia. 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 Caramba, Votemberg. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar uma ordem. Veja que coisa interessante. De novo, ele volta para a discussão dizendo que tem gente que defende que o poder executivo no Brasil, tem gente que defende que o poder executivo no Brasil seja forte. Então, quem defende isso é contrário a isso aqui, ó. Quem defende um poder executivo forte é contrário a isso aqui. Beleza? Vamos ler o resto do texto. Assim como havia os que eram favoráveis às atribuições de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados. Epa! Tem gente que, além de defender a República, acha que a melhor República ainda seria essa daqui, ó. Uma República parlamentarista. Uma República parlamentarista. Por quê? Numa República parlamentarista, o poder estaria onde? No Congresso Nacional. Através de quem? Da figura do primeiro-ministro. Eu vou também, que indecisão é essa, velho? Você falou o quê? Que o quê? Indecisão? Vamos trocar a palavra por indefinição? E aí você responde a questão? Caramba, Votemberg, você deu essa volta toda para a gente matar a charada da questão, foi? Deu para perceber, né? Você percebeu, né? Que essa foi minha intenção. Então, senhores, com a resposta? Vale 1 milhão, show do milhão, disse Silvio Santos. Qual é a resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, o cenário descrito revela a seguinte característica do período regencial. Instalação do parlamentarismo? Não, era uma monarquia. Realização de consultas populares? Não, é uma discussão política. Não é consulta ao povo. Indefinição de bases institucionais. Você já respondeu. E a letra D, limitação das instâncias legislativas. Não, porque ele fala também da questão do poder executivo. Se deveria ter mais poderes ou menos poderes. Letra E, radicalização da disputa eleitoral. Não tem momento nenhum, não cita eleições aqui. É uma discussão que está rolando no seio da camada política brasileira. É uma indefinição que está rolando no Brasil, depois que Dom Pedro I abdicou do trono. E aí, gostou? Eu sei que sim. Tchau, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus.